A paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida, que encontra-se em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Irmãos, nós estamos diante do cenário aqui de guerras e pelejas. Sendo que a primeira guerra acontece dentro do lar de Jefté. Mediante essa palavra, nós podemos entender que Jefté teve uma mãe que era uma prostituta. Gileade, seu pai, teve outra mulher que gerou outros filhos, e ao esses filhos crescerem, começaram a desprezar Jefté por ele ter sido filho de outra mulher e também prostituta. Preconceito muito grande dentro daquela família. E por ele ser o único filho de Gileade com uma prostituta, a maioria expulsa ele de casa. Olha que triste, irmãos. Ser expulso pela sua própria família, rejeitado pela sua própria família. E o mais interessante nessa palavra, que o patriarca era o pai. E o pai permitiu que os seus filhos, os irmãos de Jefté, expulsassem seu filho de dentro de casa. E ele não tomou nenhuma atitude, permitindo aquele jovem sair de dentro do teu lar. E ele vai habitar numa terra chamada Tobi, que tem até um significado bonito, vindo do hebraico, significa bom, notável. Mas só que era uma cidade que tinha um bom significado, mas as pessoas que estavam ali não eram boas pessoas. Eram pessoas levianas, desonestas, pessoas de mau caráter. E a Bíblia vai nos falar que Jefté permaneceu junto com aquelas pessoas ali, ao lado daquelas pessoas. Mas o interessante é que aquelas pessoas eram levianas, desonestas, pessoas de mau caráter. Mas em nenhum momento Jefté perdeu sua característica. Ele continuou servindo a Deus, continuou servindo com toda a sua fidelidade. Ele não perdeu os princípios que ele tinha dentro da sua família, por mais que ele estava num lugar que as pessoas não eram boas. E com tanta humilhação aquele jovem ter sido expulso de dentro do teu lar. A Bíblia nos diz nos versículos adiante que os amonitas começaram a pelejar contra Israel, tentando matar o povo de Israel. E os anciões de Gileade, daquela terra, não viu outra coisa a não ser chamar Jefté para comandar e ajudar a lutar contra os amonitas. Os anciões chamam Jefté questiona a ponto de falar: meus irmãos me expulsaram de dentro da minha casa, me expulsaram dessa cidade, agora vocês, anciãos, vêm me chamar? Mas o ancião chama ele para liderar o povo de Israel para aquela batalha. O que a gente passa a observar nessa mensagem? Tanta rejeição, né, irmãos? Muitas vezes a rejeição está dentro da nossa casa. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes somos expulsos de um lugar que não deveríamos ser expulsos. Por quê? Nós pertencemos àquele lugar ali. Aquele lugar também
é o nosso lugar. Mas devido ao preconceito ser muito grande em meios familiares, nós somos expulsos. Mas sabe, irmãos, que Deus, Ele pode fazer você voltar, mas não como uma pessoa rejeitada, mas como uma pessoa honrada e liderar a sua família novamente. Irmãos, as pessoas que muitas vezes são rejeitadas, ela pode ser rejeitada pelos familiares e pelos homens, mas pode ser escolhidas por Deus para fazer uma grande obra naquele lugar. Então eu gostaria dessa mensagem, uma reflexão para a tua vida. Muitas vezes vem pessoas para dentro da casa do Senhor, por meio da irmandade, e muitas vezes, por não ser pessoas que vêm de uma vida estável, uma vida com bons familiares, muitas vezes nós, irmãos, o rejeitamos. Muitas vezes por eles virem, às vezes mal arrumados, com maus costumes, para dentro da casa de Deus, querendo se consertar, muitas vezes nós, irmãos, o desprezamos e não ajudamos esses irmãos. Sabe de uma coisa? O que você rejeita, Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa para transformar essa pessoa. Muitas vezes nos colocamos como coitados, como pessoas rejeitadas, mas muitas vezes rejeitamos os outros. Só porque não é do nosso convívio. Os irmãos de Jefté expulsaram de casa porque ele era filho de uma prostituta. Mas depois, os anciãos daquela cidade teve que chamar Jefté para livrar aquele povo da morte. E vai ser assim que vai acontecer no nosso dia a dia. Sabe de uma coisa? As pessoas que são desprezadas são as pessoas que Deus quer trabalhar nessas vidas. Então não despreze as pessoas não. Acolhe, estende a mão. Sabe por quê? Essa pessoa que não tem nenhum bom histórico diante da sociedade, Deus quer transformar a vida dessa pessoa e livrar um povo da morte. Quantos líderes hoje, quantos pastores Deus tratou e transformou essa vida e hoje tem falado do amor de Deus e resgatado tantas almas para Jesus. Quantos homens que ninguém acreditava mais. Sabe por quê? Porque eles chegaram num lugar que os irmãos acolheram ele e abraçaram. Não fizeram como os irmãos de Jefté. Então, deixo uma palavra para você. Não seja um irmão de Jefté que venha afastar essas pessoas da casa, mas que você venha ser um ancião para chamá-lo novamente, para torná-lo um homem honrado e o cabeça da casa. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra de reflexão para a tua vida e saiba que a cada dia de vergonha Deus te dará dupla honra. Um forte abraço, que Deus te abençoe e só vitória.